pouco a gente tem o secretário de Desenvolvimento de Santo André, o Evandro Banzato, que vai trazer aí essa colocação que Santo André, como se destaca aí justamente no cenário nacional. A gente já tem o Banzato na linha, Ali? Já em instantes. Sim. Já ele aí, ó. Apareceu Bom, na tela. secretário. Seja muito bem-vindo, secretário. Bom dia, Fabi. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Guardiã da Notícia. Um prazer estar nessa manhã aqui falando de notícias tão boas aqui vindas de Santo André e do nosso grande ABC. Agora, receber aí esse título aí de liderança de potencial de consumo do grande ABC é muito trabalho ou porque Santo André deu sorte? Não tem sorte, né, Fabi? Tem trabalho, né? Como diria, né, recém-falecido aqui, o Oscar, o pessoal chamava ele de mão santa, né? O astro aqui do basquete brasileiro, né? E ele sempre falava mão treinada, né? Mão santa não, mão treinada. E é o que a gente tem feito aqui, Fabi, com muita dedicação, né? Desde 2017. Né, para aqueles que não sabem aí, eu já estou aqui há 9 anos aqui à frente da pasta do desenvolvimento e geração de emprego aqui na cidade de Santo André. Comecei lá com o prefeito Paulo Serra, dando sequência agora aqui com o prefeito Gilvan Ferreira, e definimos lá atrás, Fabi, em 2017, uma estratégia muito clara, né, que era, nós colocamos aqui como nosso objetivo maior, atrair investimentos aqui para a cidade de Santo André, para que esses investimentos gerem aí a tão desejada aí geração de emprego e renda, e para isso a gente pautou aí 3 pilares que são fundamentais nessa política de desenvolvimento econômico, que foi melhorar o ambiente de negócios, fazer com que as empresas sejam cada vez mais competitivas aqui na nossa cidade e, por fim, fomentar uma cultura de inovação, qualificação e empreendedorismo. E essa estratégia, esse planejamento, né, que conta aí com ações de curto, médio e longo prazo, Fabi, a gente começa a colher frutos muito robustos em função desse trabalho determinado, né, junto com uma equipe absolutamente capacitada e, claro, né, envolvendo aí todas as demais pastas aqui da cidade de Santo André, que nos permitiram, como foi publicado aqui agora essa semana, né, esses dados que mostram a cidade de Santo André como o quarto maior polo consumidor aqui né, o maior potencial, quarto maior potencial de consumo aqui do estado de São Paulo, e o 15º, a cidade com o 15º potencial de consumo de todo o Brasil. Imaginem só, um país que tem 5.571 municípios, a gente tem o privilégio de estar entre os 15 municípios com maior potencial de consumo. Isso não é pouca coisa, e como a gente está falando bem aqui, né, Fabi, fruto de muito trabalho, muita dedicação, muito planejamento, né, uma cidade que, não só a cidade de Santo André, mas toda a nossa região, que ainda assim, com muitos desafios, né, uma cidade, uma região bastante complexa, mas que com boas ações estruturadas, planejamento, a gente tem sim feito com que a cidade siga avançando a passos largos. Número, né? O 15º lugar no Brasil, destaca até porque fica à frente de muitas capitais, né, secretário? O que chama a atenção para esse trabalho que vem sendo realizado. A gente há pouco ouviu aí o trabalho do Sebrae com relação ao empreendedorismo, a gente sabe o quanto essa questão do serviço e a questão da inovação está muito ligado também ao que é fomentado em Santo André. Eu queria que o senhor traçasse aí justamente o que hoje realmente impulsiona a economia de Santo André para que realmente as pessoas tenham condição de consumo, porque se eu não tenho renda, eu não consigo consumir. Então, de que forma que realmente essa máquina funciona? Perfeito. A gente pode destacar, obviamente, essa é uma pauta extremamente extensa, né? A gente poderia passar um bom tempo falando aqui, mas de maneira resumida, né? Primeiro ponto, nós temos realizado algumas ações, né, já há muitos anos. Então, por exemplo, feirões de emprego, né? Então, realizamos ainda em abril deste ano a nossa 3ª edição do Feirão Virtual de Emprego, né, e Inclusão Produtiva. Então, imaginem só você, Fabi, nós movimentamos aqui a nossa equipe, mais de 150 empresas, foram ofertadas mais de 5.800 vagas de emprego. Então, essa proximidade, né, a gente fazer todo esse esforço para aproximar as vagas no mercado de trabalho e o trabalhador, aquele que busca, seja a sua primeira oportunidade de emprego ou seja uma recolocação no mercado de trabalho, isso é fundamental, porque cada vez que a cidade tem mais pessoas empregadas, o potencial de consumo das pessoas ele
aumenta, né? Então, não à toa, Santo André, já, se eu não estiver equivocado aqui, pelo terceiro ou quarto ano consecutivo, é a cidade do Grande ABC que mais gera empregos com carteira assinada, né? Esses números são revelados e mostrados aí pelo CAGED, então isso vem se repetindo ano após ano, então cada vez que a gente tem um novo colaborador ali no mercado de trabalho, né? Uma nova família com mais renda, essas famílias então vão às compras, né? E acabam movimentando toda a nossa economia. Ao mesmo tempo, Fabi, a gente, né, falando do emprego, outro ponto que merece destaque, e Santo André, novamente, aí são números, né? Eu vou tentar trazer um pouco de números aqui que reforçam esse fantástico potencial de consumo que a cidade de Santo André tem. A gente tem aí também números revelados aí pelo Ministério da Economia no ano passado. Santo André foi a cidade também aqui do Grande ABC que mais abriu novas empresas. Então, nós tivemos um saldo positivo, ao todo foram mais de 20 mil empresas, mas quando a gente olha para o saldo positivo, nós tivemos aí um saldo de 10.083 novas empresas. Hoje, né, tem um número que salta aos olhos e eu sempre gosto de trazer, esse número até minha equipe me atualizou há dois dias, né, números atualizados aí pela JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Eu sempre gosto de trazer isso, né? Quando nós iniciamos o nosso trabalho lá em 2017, a cidade tinha pouco mais de 56 mil CNPJs ativos, né? Pouco mais de 56 mil empresas ativas. E esses números atualizados aí há 2 dias, a cidade de Santo André, então, já ultrapassou os 132 mil CNPJs ativos. Para ser mais preciso, 132.515 empresas estão ativas na nossa cidade. Então, isso mostra um crescimento gigantesco de uma economia bastante diversificada. Hoje, né, já falo para você aqui sem medo de errar, né? O nosso maior, o que mais nos movimenta aqui é o setor de serviço, mais de 60% do nosso PIB, que ultrapassa aí os 36 bilhões de reais, né? Vem do setor de serviço. E aí a gente tem uma série de, né? A gente tem uma forte atividade no setor de comércio e ainda assim temos, né? Apesar de todos as perdas que tivemos aí ao longo das últimas décadas, né, não só indústrias que deixaram a cidade de Santo André, mas a região do Grande ABC, dentro desse grande movimento, que é não só aqui da nossa região, mas um movimento global, né, ainda assim, a cidade de Santo André tem uma força industrial muito grande, praticamente 25% do valor agregado do nosso PIB ainda vem da indústria, então posso destacar aqui indústria têxtil, indústria química, petroquímica, indústria do plástico, indústria da borracha, né? Essas são as principais indústrias que ainda movimentam a nossa região e, claro, toda uma outra cadeia, né, que vem na esteira dessas importantes atividades. Então, o conjunto disso tudo, né, uma forte presença, né, quando a gente olha para o setor de comércio, eu também gosto de reforçar, a cidade de Santo André hoje nós temos 22 corredores comerciais importantes, consolidados, além de outros 4 grandes shopping centers que estão instalados aqui na nossa cidade, né, e que movimentam todo esse setor de comércio. Nós temos também, vale destacar aqui, o setor da saúde, né, com exceção à cidade de São Paulo, a cidade de Santo André é a cidade que tem a melhor infraestrutura pública e privada de saúde. Só no setor privado são 12 hospitais privados, além de todos os equipamentos públicos, se eu não estiver equivocado aqui, são 68 equipamentos públicos de saúde aí, salvo engano, acho que 58 portas abertas para a população, né? E tem aí uma série de outros setores, como o setor logístico também, que vem se desenvolvendo muito e merece destaque, né? Um destaque muito grande, isso fruto de uma política de desenvolvimento que facilitou e melhorou a vida daqueles que querem empreender conosco, é o setor da construção civil. Não à toa também, ao longo dos últimos anos, aí desde 22, 23, 24, né, a cidade vem respondendo por cerca de 70, 60, 50% de todas as entregas no mercado imobiliário, considerando as 7 cidades do Grande ABC, ocorrem aqui na cidade de Santo André. E isso não é fruto do acaso, não é fruto de sorte, não é fruto de coisas aí intangíveis. Pelo contrário, nós estabelecemos uma política de desenvolvimento com foco em simplificar, desburocratizar, agilizar, estender a mão verdadeiramente àqueles e todos aqueles que geram emprego e renda na nossa cidade. Então, uma proximidade muito grande aqui com os pequenos, médios e grandes investidores, né? E essa proximidade, esse trabalho conjunto e com muita dedicação, muito planejamento, faz com que Santo André,
então alcança esses números fantásticos, né? Liderança na geração de emprego, liderança na abertura de novas empresas, posição de destaque nacional em potencial de consumo, né? Claro, quando a gente fala em construção civil, esse é um outro dado que tem também do ano passado, do Secov, que é o Sindicato das Indústrias, Sindicato das Empresas aí da Construção Civil, né? Santo André é a 16ª cidade do país que mais lança empreendimentos aí voltados à classe média e classe alta, né? Que é onde né, são famílias aí que têm um alto poder de consumo e acabam movimentando, possibilitando com que a gente tenha aí esses números que foram apresentados. Inclusive, nas estatísticas demonstradas, mostram que os gastos estão relacionados justamente à habitação, em primeiro lugar, e na sequência ao transporte, o que movimenta. Mas para a gente encerrar, não posso deixar passar a sua participação aqui na Guardiã da Notícia sem a gente falar dos sabores da cidade, falar desse grande evento que está prestes que está acontecendo e que movimenta Santo André. Sim. E também tornou aí Santo André esse polo gastronômico do ABC com diversidade de sabores culinários. Essa é a parte saborosa da nossa entrevista aqui, Fabi. Obrigado aí por trazer aí o assunto aí, né, que está rodando aqui, a 3ª edição do Festival Sabores da Cidade. Nós movimentamos aqui 230 restaurantes da nossa cidade. Esse também aí vem na esteira desse festival, vem outros números aí que corroboram com esse crescimento robusto da cidade de Santo André. Santo André que hoje é a 30ª, de acordo com a ABF, Associação Brasileira de Franquias, Santo André é hoje a 30ª cidade do país que mais atrai novas franquias, né? E quando a gente olha só para o faturamento dessas franquias, a gente alcança um número ainda mais expressivo. Nós somos a 21ª cidade em faturamento dessas franquias. E quando a gente olha para as franquias, importante destacar que boa parte, ano após ano, né? Ou fica o setor de saúde ou o setor gastronômico, né? Em primeiro e segundo lugar. Então, como nós identificamos já há alguns anos esse forte crescimento e expansão das atividades gastronômicas na cidade, nós então lançamos já há 3 anos esse Festival Sabores da Cidade, cujo propósito principal, aliás, fica o convite já para quem estiver nos acompanhando, basta dar um Google aí, Sabores da Cidade de Santo André, já vai ser direcionado aí para a página do festival, onde as pessoas vão poder acompanhar todos os restaurantes participantes e as suas respectivas promoções, que basicamente envolvem ou 20% de desconto no valor do prato, ou a promoção Pague 1 e Leve 2. Então, são muitos sabores aqui da nossa cidade. A cidade vem se desenvolvendo, inclusive agora, rapidamente aqui na última quinta-feira, inaugurou aqui um restaurante mexicano aqui no bairro Jardim, aqui da cidade, né? Que é uma região com muitas atividades gastronômicas, né? O restaurante Guaco, que é uma rede, é a primeira unidade do Grande ABC, uma rede que vem lá de Campinas, e também agora, na semana que vem, inaugura aí um novo restaurante italiano, também ali na proximidade do bairro Jardim, com o Shopping Gran Plaza, né? É um restaurante italiano muito bonito ali, muito bem estruturado. Então é a cidade de Santo André que segue avançando a passos largos e principalmente nesse saboroso segmento que é o segmento gastronômico. Fica o convite aí para todos que estejam acompanhando, venham curtir os sabores da cidade aqui em Santo André. Muito obrigado pela oportunidade, Fabi, deixar um grande abraço. Vocês sempre nos prestigiando, né, e nos ajudando a contar um pouco dessas boas histórias, desses bons exemplos e desses bons números que a cidade de Santo A gente teve uma queda no final da participação aqui do secretário de Desenvolvimento Econômico. Evandro, muito obrigada pela sua participação aqui na Guardiã da Notícia. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí em Santo André e que a gente possa sempre divulgar esses números e principalmente essa qualidade de vida oferecida para a população. Muito obrigado, Fabi. Um grande abraço aqui de toda a gestão aqui do prefeito Gilvan Ferreira e obrigado por nos permitir contar parte dessas boas histórias, bons números e boas ações que temos desenvolvido aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Saúde a todos aí. Muito bem, a gente segue aqui com o download da notícia, a primeira edição. A gente conversou com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo André. Aqui a informação não para. Certo, piloto? Para onde vamos agora?